Olá pessoal, tudo bem? Aqui é teu amigo Eliezer dos Santos e nós estamos no meu canal, na qual você que já é inscrito, para você que nos acompanha, para você que está sempre aí na espera de um vídeo novo, aqui um convite a quem está vendo esse vídeo e não é inscrito. Aproveite este momento e se inscreva, ative aí o sininho e você vai acompanhar toda a programação, todos os vídeos que chegam durante a semana. Vamos lá, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um filme argentino, um filme que eu gostei muito, um filme que me trouxe boas memórias do ator na qual eu vi e me trouxe boas reflexões, e é eles que eu quero apontar para você e a gente vai acompanhar. Não vou dar muitos spoilers aqui para que você que não assistiu possa ver lá na Netflix. No dia 30 de março, pessoal, deste ano agora que eu estou falando, 2022, foi lançado o filme Granizo, Granizo em espanhol. E ele é um filme argentino, uma produção espetacular. E hoje, na data que eu estou falando agora, que é na terceira semana aí de abril, pessoal, de 2022, é um dos filmes sul-americanos mais assistidos da história, um dos mais vistos da história da plataforma aí de stream de filmes Netflix. O filme na qual falei para vocês aqui, Granizo, ele está sendo visto e está no ponto 1 aí de vários países da América Latina e vários países do mundo, e está aí rodando e com certeza vai ser um dos filmes mais premiados, com certeza. Não pelo contexto sim hollywoodiano, porque até então é uma produção sul-americana e tem cenas incríveis, assim, olha, efeitos especiais assim muito bem feitos, tá? Mas eu quero destacar aqui alguns pontinhos bem simples, mas objetivos. Eu posso dizer assim que é um filme muito família, é um filme que traz alguns pontos muito bacanas. Esse filme argentino, ele é encenado aí pelo ator Guillermo, que eu gosto o nome aqui, ó, Francella. Ele, que eu particularmente já vi muitos filmes dele quando eu tive a oportunidade de morar na Argentina. Eu vi alguns filmes dele e ele tem um humor assim particular, um humor assim muito bacana, sabe? Claro, nos programas que ele fez, alguns humores assim, é um filme portenho, né? E tinham algumas falas assim que em Buenos Aires, eles são comuns, quase uma linguagem. Mas se tu for levar ao pé da letra, é uns filmes que acabavam levando algumas palavras assim, alguns palavrões, mas você ignorando isso, você vai tirar bom humor e com certeza um dos melhores atores, ou melhor para mim, o ator argentino. E trazendo ao filme, esse filme ele começou falando a respeito de o cotidiano. As pessoas ligavam a televisão e elas prestavam atenção no que Miguel é o nome do personagem que até então o Guillermo começou a interpretar. E ele ficou conhecidíssimo por muitos anos. Ele foi o top 1 o cara do tempo. E ele começou a fidelizar, a fazer com que as pessoas olhassem para ele como a última palavra. Se o Miguel falou, tá falado. Então, os programas nobres, os horários assim mais top, estava lá, né? Todo mundo aguardava ele descrever o que na semana iria acontecer. Então eles confiavam muito. Olha só, presta atenção. Eles confiavam e tinham total credibilidade para com a fala, para com a previsão
do tempo do Miguel, tá? Então o Miguelito, ele passava na rua, as pessoas ovacionavam ele, ele tinha grande apreço. Então a fama subiu para a cabeça dele de uma maneira em que ele simplesmente começou a viver um ego muito grande. E então chegou a oportunidade de ele ter um programa especialmente para ele. Então ele estreou esse programa e nessa primeira momento de destaque ele falou ali uma previsão normal que ele e esse primeiro programa ele destacou o que iria acontecer. Tudo tranquilo, sol, né, em Buenos Aires. E então, naquele momento, as pessoas levaram a sério, entenderam, assim, muito bem, que sucesso, compartilharam. Os fãs estavam à loucura, porque agora o Miguel tinha um programa só para ele. Naquele dia, naquela expectativa, as pessoas começaram a se preparar para o quê? Para o sol. Ou melhor, elas deixaram alguns pertences do lado de fora porque não iria chover. Eles deixaram o carro. Então lá na Argentina, eles têm alguns táxis que eles têm por exemplo, umas cores amarelo, eles são amarelo e preto, meio cor assim do Penharol. E então um dos taxistas, fã dele, deixou o carro do lado de fora. Então este homem foi um dos fãs que ficou assim, ó, em paz. Essa descrição de um fã que ouvia ao pé da letra tudo o que o Miguel falava. Então o Miguel foi para casa, foi dormir, botou aquela faixa para dormir no olho, para não ver a luz, e algo aconteceu durante a madrugada. O que você não imagina, ou melhor, o que Miguel não imaginava. Tudo o que ele falou aconteceu tudo ao contrário. Ele falhou, ele errou, e agora ele foi visto como uma pessoa que falhou. E nos dias de hoje, uma pessoa que falha, ela tem um termo muito popular neste momento, principalmente nas redes sociais, que é chamado de cancelado, né? Aí, ó, a pessoa está sendo cancelada. Então, o Miguel foi cancelado de uma maneira em que as redes sociais foram invadidas, ele foi xingado de tudo que você imagina. Na rua, as pessoas começaram a ignorá-lo, as pessoas começaram a criticá-lo, a mídia caiu em peso, os adversários que já eram, né, caíram ainda mais. Então, ele estava na boca do povo, ele estava nos top, né, do Twitter, sendo falado, sendo escorraçado, e ele sentiu este cancelamento. Pensa, um homem que há 20 anos falava tudo e tudo dava certo, chegou um dia que não deu certo. Então ele falhou. As pessoas tinham uma expectativa, as pessoas elas tinham uma palavra aqui que eu descrevia aqui, ó. As pessoas tinham ele como um refúgio, né? Achavam que ele nunca falharia. Achavam que ele era uma pessoa perfeita no sentido do que ele fazia. Ele, como um bom profissional, ele se preocupava, mas ele entendia que aquilo que ele fazia lhe daria o sucesso e jamais ele teria um motivo para ser criticado. Mas chegou o dia, chegou o momento em que ele começou a receber esses dislikes que fizeram com que ele fosse entendido que aquele momento
já não era o tempo dele, já não era o momento dele. Ele já ficou para trás. E foi este momento que Deus deu a oportunidade para ele, de ele voltar, se refugiar e entender os detalhes da vida, coisas que ele estava perdendo. Então ele voltou para sua cidade natal e ele voltou a enxergar algumas coisas que ele não enxergava, algumas coisas que a fama tirou, né? A fama cegou ele. Então a primeira coisa que a fama tirou foi a cidade aonde que ele nasceu, a origem, da onde que ele veio. Ele se esqueceu um pouco disso. O segundo ponto, as pequenas coisas, a cultura, sim, as coisas que ele vivia, que ele não dava mais sentido, ele não dava mais importância. Quando ele chegou na sua terra, que é em Córdoba, ele percebeu o mais importante. Eu posso dizer que foi e é a família. Ele, quando chegou na casa da sua filha, sua única filha, porque ele era viúvo, ele chegou lá e a sua filha morava, e a sua filha cresceu, e a sua filha teve uma vida, e esses detalhes importantes ele viu que perdeu. Ele viu que já não tinha, que já não conhecia bem o que estava acontecendo. Ele perdeu etapas importantes que fizeram com que ele refletisse nesse momento de refúgio, nesse momento de isolamento, nesse momento que ele estava vivendo este cancelamento. Então, o Miguel se deu conta que não era só, né, até o filme descreve sobre o único afego que ele tinha, o único intimidade que ele tinha mesmo e amizade era um peixinho, e esse peixe o acompanhou até lá, e no filme que descreve que ele levou esse peixe até a sua filha e ele começou a viver um tempo especial, um tempo mais próximo com a sua única filha, e ele entendeu que as pequenas coisas são as que fazem a diferença, e valorizar e dar mais tempo. Ele já não tinha mais tempo, ele já não ligava para sua filha, ele já não entendia esses detalhes, ele já não valorizava essas pequenas coisas. E é importante. E veja bem, o Miguel, ele chegou a um ponto em que ele esqueceu, né, coisas próximas, e que a sua filha começou a confrontá-lo no momento que recebeu. Então foi naquele momento que eles tiveram uma reconciliação, e essa reconciliação foi importante para o seu futuro, foi importante para o seu presente, né? E o que trouxe um futuro melhor, né? Porque esse homem, ele retomou a sua história. Sim, ele falhou, mas ele voltou, e voltou melhor, porque ele entendeu que através de um contato ali próprio de Córdoba, que havia um homem que mostrou para ele e colocou para ele alguns pontos, e entre esses pontos foi o da família, foi o das pequenas coisas, das pessoas que importam com ele, e foi a partir daí que a sua vida deu a volta, né? Que ele deu a volta por cima. Então, é um filme que traz exatamente isso. É um filme que nos leva a refletirmos sobre dar a volta por cima a partir desses momentos, a partir do refúgio, a partir do momento em que você cai na real e você volta a valorizar o que ainda, né, estava pronto, estava ali perto. Ele não perdeu a sua filha, mas ele estava prestes a perder. Ele não perdeu a sua vida porque ele estava vivo, ele ainda teve a oportunidade de vivo retomar as pequenas coisas. E essa reflexão, eu não dei spoilers aqui diretos, mas alguns pontos que você, se for acompanhar o filme, vai ver que eu não descrevi nada, mas eu enfatizei alguns pontos apenas. Entenda
que exatamente isso. Como esse filme aqui mostra para nós destes pequenas coisinhas, mas que fazem a grande diferença. Esse tempo especial com a família fez com que o Miguel, né, agora, diante de um grande cancelamento, entendesse quem o valoriza de verdade, tá bom? Se inscreva em nosso canal, nos acompanhe os próximos capítulos das séries que vamos falar, vamos continuar falando a respeito de filmes cristãos, filmes de família, filmes recomendados aqui. E eu posso te dizer que temos bons filmes na América Latina, exemplo desse aí, Granizo, que você pode procurar lá no stream, lá na Netflix, tá bom? Um abraço.